O que é engenharia civil? A engenharia civil é o ramo da engenharia responsável por planejar, projetar, executar e fazer a gestão de obras. Um engenheiro civil, além de elaborar a construção em si, é responsável por realizar cálculos para verificar a resistência dos materiais utilizados a ventos e mudanças climáticas, analisar o solo onde a construção será realizada e fiscalizar equipes de trabalho durante a efetuação da obra. Algumas das principais faculdades internacionais de engenharia civil: Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos; Universidade de Cambridge, no Reino Unido; Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça. Quantas faculdades brasileiras? As principais faculdades de publicação: Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp; Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ; Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Por outro lado, entre as principais particulares do Brasil estão Universidade Presbiteriana Mackenzie, no estado de São Paulo, a Universidade Positivo, na cidade de Curitiba, Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, a Universidade Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, onde inclusive se formou José Carlos Susequinde, um dos mais importantes engenheiros civis brasileiros. José Carlos Susequinde, em parceria com o arquiteto Oscar Niemeyer, foi o responsável pelo planejamento do Sambódromo Marquês de Sapucaí, na cidade do Rio de Janeiro, também conhecido como Passarela Professor Darcy Ribeiro, fundada em 1984. José Carlos Susequinde também foi responsável pela construção da sede da Procuradoria-Geral da República Brasileira, fundada em 2002. Outro importante engenheiro civil brasileiro foi Joaquim Maria Moreira Cardoso, mais conhecido como Joaquim Cardoso, que foi o responsável por planejar algumas das principais obras da cidade de Brasília, como a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, fundada em 1970, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, fundado em 1943, o Palácio do Planalto, fundado em 1958, o Edifício do Congresso Nacional do Brasil, fundado em 1960, o Palácio Itamaraty, fundado também em 1970, e o Palácio do Alvorada, fundado em 1958. Mas afinal, o que estuda um engenheiro civil? Entre algumas das principais matérias estudadas por engenheiro civil na faculdade, podemos citar arquitetura e urbanismo, construção civil, cálculo numérico e computacional, estatística, fundamentos da gravitação, ondas e termodinâmica, geometria analítica, gerenciamento e planejamento de obras, gestão ambiental, pontes, projeto de edificações, topografia e cartografia. Qual o tempo para se formar em engenharia civil? A graduação em engenharia civil demora 5 anos. Porém, caso queira se especializar, o mestrado e o doutorado podem demorar de 4 a 10 semestres, dependendo da faculdade. Um engenheiro civil recém-formado, sem especialização, pode ganhar entre R$ 4.500 até R$ 8.500, dependendo do tamanho da empresa. Porém, um engenheiro civil especializado em saneamento ou hidráulica pode chegar a ganhar R$ 17.427 e R$ 17.843, respectivamente. Enquanto que um especializado em ferrovias e metrovias chega a ganhar R$ 20.153. O engenheiro civil pode atuar em áreas como saneamentos, estradas e transportes, construção civil, segurança do trabalho, geotecnia, cálculo estrutural, hidrologia, construção de portos e vias navegáveis, terraplanagem de um terreno, aeroportos e túneis. Com relação ao ambiente de trabalho, um engenheiro civil pode trabalhar
em empresas de construção ou em empreiteiras. Enquanto a construtora se responsabiliza pela construção da obra em si, a empreiteira realiza trabalhos auxiliares, como instalações hidráulicas, ampliação de revestimentos, instalações elétricas e sanitárias. Diferentemente da construtora, a empreiteira possui uma equipe de profissionais mais ampla, ou seja, com engenheiros civis especializados em diferentes áreas. Quais são os riscos de trabalhar como engenheiro civil? Os principais riscos da profissão são os acidentes, incluindo máquinas, equipamentos sem proteção adequada, ferramentas inadequadas ou defeituosas, riscos envolvendo eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, risco de queda de lugares altos, seja do topo de uma construção ou do topo de um andaime, por exemplo, e riscos de acidentes com animais peçonhentos, dependendo do lugar onde será realizada a obra e da iluminação do local, por exemplo. Em relação à nota de corte, em algumas instituições renomadas, a nota de corte para engenharia civil pode variar entre 650 e 750 pontos no exame nacional do ensino médio, Enem, para candidatos cotistas, e entre 700 e 800 pontos para ampla concorrência. Alguns cursos extracurriculares da engenharia civil são AutoCAD e softwares de projeto, para aprender a usar softwares de desenho e modelagem, e orçamento e planejamento de obras, para aprender técnicas de orçamento e planejamento, além de outros como gestão de projetos, geotecnia, estruturas de concreto metálica, sustentabilidade na construção civil e segurança do trabalho. Com relação à moradia, na Faculdade de Engenharia Civil, algumas opções são residências universitárias, aluguel de apartamento e casas compartilhadas. Antes de escolher uma moradia, é importante considerar alguns fatores como custo, localização, comodidades e preferências pessoais. O custo de vida durante a faculdade de engenharia civil pode variar de acordo com a cidade. Isso significa que, além da moradia, outros fatores precisam ser levados em conta. Se tratando do custo de vida, como alimentação, transporte, lazer e dispensas sociais, em a cidade onde o estudante vai morar, pois cidades maiores, em geral, apresentam um custo de vida menos acessíveis que cidades pequenas.